Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é mais uma receita de bolo na travessa. E aqui na tigela da batedeira eu já tenho 2 ovos. Vou colocar meia xícara de açúcar. Eu sempre uso o açúcar cristal, mas se você preferir usar o refinado não tem problema, tudo bem. E uma colher de sopa de essência de baunilha. Aí você coloca para bater muito bem até ficar bem clarinho. Se você não tiver batedeira, pode bater na mão também muito bem. Uma forma de 20 centímetros untada somente com margarina no fundo, tá? E aí, num copo medidor, você coloca 100 ml de água e coloca 15 segundos no micro-ondas para ela ficar morninha, tá? E 50 ml de óleo, tá bom? E aí, quando tiver bem branquinho, os ovos, o açúcar e a baunilha, olha só. Em torno de uns 5, 7 minutinhos. Aí, na velocidade mínima, você despeja essa água aos poucos. Termina de despejar a água, já pode despejar também o óleo, tá? Se você fizer à mão, tudo bem, não tem problema. É só despejar, misturar muito bem e seguir com a receita, tá bom? E aqui agora eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo. Lembrando que a medida da xícara que eu uso sempre é de 240 ml, tá bom? É aquelas xícaras medidoras bem baratinhas que a gente acha em casa de utilidades. Então é bem fácil de achar e a gente sempre tem essa medida certinho, tá? E meia colher de sopa de fermento em pó, tá? Ou uma colher bem rasa, tá bom? E aqui é só mexer mesmo à mão, não precisa bater muito tempo, tá? Senão o bolo não vai ficar fofinho. E aí já tá pronta essa massinha que a gente vai usar. Se você tiver uma receita de uma massa que você goste, pode usar a sua massa também, tá? E se preferir também pode até fazer uma massa de saquinho, aquelas compradas, que vai ser a base do nosso bolo na travessa, tá bom? E aqui eu tô colocando na forminha. Você pode até usar uma outra forma, tá? É mais ou menos de 20 por 30 centímetros. Leva no forno 180 graus até o palitinho sair limpinho. Agora o recheio aqui, eu vou colocar na tigela que possa ir no micro-ondas. Eu vou fazer no micro-ondas, tá? Uma caixinha de leite condensado, 500 ml de leite, mas aí eu não coloco todo o leite. Eu deixo um pouquinho no copo aqui, ó. E vou colocar 2 colheres de amido de milho. E aí eu vou misturar bem no copo aqui a parte, esse pouquinho de leite, porque é mais fácil de misturar assim, tá? Eu vou fazer no micro-ondas, eu acho bem prático, tá? Fazer esse recheio no micro-ondas, mas se você quiser fazer na panela, no fogo do seu fogão, não tem problema, vai ter que mexer sempre, tá? Aqui são 2 gemas, eu tirei assim no dedinho mesmo aquela película, né, a pelinha dele, e vou misturar junto aqui com no copo, um pouquinho de leite, que também eu acho bem mais prático misturar bem aqui as gemas, tá bom? E agora sim eu coloco na tigela com leite condensado e o restante do leite. Aí sim a gente mexe bem só para incorporar o leite condensado. Eu vou levar no micro-ondas por 3 minutos, tiro, mexo, mais 3 minutos, tiro, mexo, mais 3 minutos. Total de 9 minutos. E porque a pausa também é importante, tá? Pra gente tirar e mexer. Mas eu prefiro fazer no micro-ondas em vez de ficar fazendo no fogo, mexendo todo o tempo, tá bom? Mas aí fica a seu critério. No fogo do fogão é você mexer até engrossar. Olha só, os primeiros 3 minutos quase que não dá para perceber nada de diferença, mas a gente tira e mexe. A gente percebe um pouquinho de gruminho. Olha só, mais 3 minutos aqui. E agora mais 3 minutos levo de volta pro micro-ondas, tá bom? Pronto aqui os 9 minutos, aí a gente mexe muito bem e ele vai ficar bem cremosão aqui. Olha só como é prático.
E aí agora que engrossou, que tá pronto a parte do micro-ondas do cozimento, que eu coloco 200 gramas de creme de leite ou creme culinário, tá? Eu tô usando creme culinário aqui. Como eu compro caixinha de 1 litro, eu vou ter que pesar 200 gramas aqui, tá bom? Mas é uma caixinha, se você comprar a caixinha mesmo, 200 gramas é a caixinha inteira. Aí você mistura muito bem. Coloca um plástico filme, um saquinho por cima agora para esfriar bem completamente. E depois de frio que a gente vai colocar uma colherzinha de essência de baunilha. Olha só que creme delicioso que fica, gente. E perfeito fazendo no micro-ondas, tá bom? Se você nunca fez, experimenta fazer aí e depois me conta, tá? E olha só, vou deixar esfriando aqui e depois eu mostro pra vocês. Aqui eu tenho uma caixinha de morango, cerca de 10 cerejas. Aqui são mais ou menos 4 bandas de pêssego. E aqui um potinho de abacaxi cozido que eu sempre tenho. Você pega o abacaxi e cozinha com açúcar até ficar bem amarelinho. E eu sempre tenho porque eu congelo, tá? Então é legal quando o abacaxi tiver em promoção, cozinha bastante abacaxi, coloca nos potinhos que pode congelar e você sempre tem quando precisar fazer uma sobremesa, tá bom? Coloca mais ou menos em torno de 5 colheres de abacaxi cozido. E aqui a caixinha é uma caixinha de morango que eu usei. O pêssego são mais ou menos 4 partes da lata, né? Pêssego em calda quando a gente compra. Essa quantidade eu achei suficiente, mas se você quiser colocar um pouco mais de um ou de outro, fica a seu critério. Então aqui o creme já bem frio, aí sim que eu coloquei uma colher de essência de baunilha, porque aí sim ela vai fazer o papel dela, né? Se a gente coloca no cozimento, como é uma essência, um cheirinho, então vai evaporar e não vai fazer praticamente efeito nenhum. Então deixa pra eu colocar quando o creme estiver bem frio, tá? Aqui eu vou cortar a massinha ao meio, tá? Que a gente já assou. Lembrando que você pode fazer a massa da sua preferência, mas aí eu deixo a minha aqui de sugestão. A travessa que eu tô usando, ela tem 19 por 30, tá? Você pode usar até um pouquinho maior que essa. Essa daqui é aquele modelo um pouco oval. E não tem problema se a gente vai ter que cortar assim um pedaço e vai sobrar um pouquinho da massa também. Por isso que até você pode usar um pouco maior. Mas aqui eu preferi usar essa daqui. E aí você coloca as frutas por cima da massa, nem precisa molhar a massa, tá? Como a caldinha, coloca um pouquinho mais de caldinha do pêssego junto com as frutas, que aí vai molhar a massa, tá? E o morango também vai soltar um pouquinho de água, então não tem problema. Eu não coloquei toda a quantidade de fruta nessa camada aqui, tá? Eu deixei um pouco para colocar por cima do creme, mas vai ser a seu critério, se você preferir colocar todas as frutas de uma vez só, tá? Aqui, na verdade, eu coloquei todo o creme nessa camada. E aí, o restante das frutas que eu deixei, eu vou colocar aqui por cima do creme, tá? Mas aí, então, vai ficar a seu critério, que você achar melhor aí. Depende da quantidade de frutas que você colocar, faz só uma camada também, tá bom? Prontinho aqui. E agora, para finalizar, vou bater 200 ml de chantilly. A quantidade, na verdade, é a seu critério. 200 ml é uma quantidade que dá para cobrir sim, mas se você gosta bastante de chantilly, pode bater a quantidade que você quiser, tá? Como eu compro caixinha de 1 litro, eu medi aqui 200 ml ou 200 gramas, né? No caso, uma caixinha que você vai comprar. Eu gosto de colocar 2 colheres de sopa de leite em pó, mas se você também não tiver, pode bater só o chantilly, tá? E o chantilly para bater a gente precisa gelar. Às vezes você consegue comprar já geladinho, ou se você vai ter que gelar na sua casa. Bate até ficar num ponto cremosão, um ponto firme, mas não tão firme. Se ficar muito firme, porque muito firme é ruim, é difícil da gente aplicar. Vou mostrar para vocês como eu faço. Eu coloco um pouquinho de água gelada, ou até eu aproveito o copo que eu medi o chantilly. Eu coloco a água nesse copo mesmo, como fica assim um restinho
do chantilly no copo, ou na caixa, se tiver já acabado o chantilly, eu coloco a água ali e misturo. E aí eu mexo o chantilly um pouquinho para ficar mais maleável, mais cremosão, tá? Que às vezes muito firme ele fica muito ruim da gente aplicar, tanto aqui nas sobremesas quanto nos bolos. Então aqui eu vou colocar por cima das frutas. E aí a gente vai finalizando essa sobremesa na travessa, que eu acho cara de família, né? Sobremesa de família, que não tem aquele drama de ficar fazendo uma coisa tão difícil. Ela não é difícil, mas fica super saborosa, super prático de fazer, gente. Maravilhoso. A combinação das frutas é muito bom, fica muito saboroso, muito suave, tá? E aí eu dou umas batidinhas assim com a colher, ó, só para fazer uma gracinha, mas geralmente nem precisa, porque dependendo do que você colocar um saquinho em cima para proteger, vai acabar estragando tudo. Mas se quiser deixar assim, não tem problema, tá? Se você tiver um bico de confeitar também, dá para fazer alguns enfeites. E é isso, olha só, dá pra ver as camadinhas na travessa aqui, a massa de bolo, o creme, as frutas, o chantilly, e fica maravilhoso, gente. E realmente essa travessa eu fiz para uma sobremesa em almoço de família, foi muito bom. E olha só que delícia, gente. Faz aí e depois me conta, tá bom? E eu espero muito que você tenha gostado. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!